Olá, bom dia! Estamos de volta para mais um dia juntos de devocional. Vamos fazer uma oração? Pai, estamos aqui mais um dia, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Ilumina os olhos do nosso coração, fala conosco, que o nosso coração possa arder, que nós possamos aprender, entender a Tua vontade e possamos, Pai, praticar, vivendo de uma maneira abençoada para glorificar o nome do Senhor. Fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus, graças a Deus. Vamos aqui para Provérbios 31, versículo de número 11. Se você não pegou os dias anteriores, estamos estudando sobre a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31. Se você está chegando agora, volta, estuda os dois últimos vídeos, né? Os vídeos anteriores, tem 2 vídeos, esse é o terceiro, e nós estamos no versículo 11, que diz: o coração do marido confia nela, e nenhuma fazenda lhe faltará. Olha que coisa linda! Essa mulher tem o coração do marido. Essa mulher, ela tem a confiança do marido. Você sabia que uma das coisas que mais causa divórcio são problemas financeiros? Você sabia que o que mais causa brigas entre casais é problema financeiro? Pois então, no vídeo anterior nós vimos que nós precisamos de sabedoria para cuidar da nossa vida espiritual, precisamos de sabedoria para cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, e também precisamos de sabedoria para administrarmos a nossa vida financeira. Essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, essa mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher trabalhadora, ela era uma mulher esforçada, ela era uma mulher sábia, e o marido sabia disso, o marido via isso e confiava completamente nela, as finanças da casa. Não estou dizendo que ela era administradora, não estou dizendo que ela que cuidava de tudo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que o marido confiava nela. Será que o seu cônjuge consegue confiar em você? Você é uma pessoa confiável? Pois então, nós vamos aprender algumas coisas com a palavra de Deus para organizar a nossa vida financeira. Eu não vou conseguir abrir todas as referências, eu tô aqui com o meu caderninho, né? Você sabe que eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de dar bastante versículo, tudo que eu falo, eu gosto de embasar na Bíblia. Não é a irmã Dani que disse, mas é Jesus, é a palavra de Deus, né? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, anota as referências que eu vou dar, depois confere em casa, faz igual os bereanos. Primeira coisa, para nós termos uma vida financeira bem-sucedida, nós precisamos fazer o que diz em Lucas capítulo 14, versículo de número 28. Lá Jesus diz que quando uma pessoa vai construir uma torre, vai construir uma casa, quando uma pessoa vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, quando uma pessoa vai adquirir um bem, né, muito grande, fazer ali, assumir um compromisso, uma responsabilidade, qual é o primeiro passo que a pessoa deve fazer? Ela deve se assentar, não pode fazer nada na correria, precipitadamente, sem pensar, né? Ela deve se assentar e ela deve calcular os gastos. Primeiro passo para nós organizarmos a nossa vida financeira é tirar um tempo da correria, daquela agitação da vida, agitação da mente, e colocar tudo na ponta da caneta e colocar tudo num caderninho. Quanto você ganha, quanto você gasta, o que é necessidade, quais são as prioridades, quais são os teus compromissos. Jesus disse: todo mundo que vai construir, que vai adquirir, primeiramente se assenta,
e calcula se vai ter como concluir, para não acontecer de a pessoa assumir um compromisso e não conseguir cumprir, não conseguir concluir aquilo que ela entrou no compromisso. Depois que você fez isso, colocou na ponta do lápis, né, da caneta, tudo o que precisa, eu vou te mostrar aqui algumas prioridades. Primeiro, se você crê na palavra de Deus como manual de vida, como inspirada, nós não podemos escolher versículos bíblicos isolados. Isso eu quero, isso não quero, isso é de Deus, isso não é de Deus. O mesmo Deus que fala sobre cura, sobre salvação, sobre santidade, sobre perdão, também é o Deus que lá em Malaquias, anota aí, Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12, fala sobre o dízimo. O que é o dízimo? Dízimo é 10% de tudo aquilo que vem nas tuas mãos. A Bíblia ensina que não é nosso, mas nós devolvemos para mantimento da casa, da obra de Deus. O dízimo é uma maneira de santificar a nossa vida financeira. O dízimo é uma maneira de nós demonstrarmos a nossa obediência a Deus e através do dízimo há bênçãos para a nossa vida financeira. Lá em Malaquias diz que Deus repreende o devorador. Lá em Malaquias diz que Deus abre as janelas dos céus e Deus derrama uma chuva abundante de bênçãos sobre nós. Então, assentou, primeira coisa, coloca quanto você ganha, prioriza Deus, a primícia, a primeira coisa, em primeiro lugar, em tudo na nossa vida, é Deus. Então, separa o dízimo. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina, além do dízimo, é a oferta. A oferta não tem um valor certo, não tem um valor estipulado, não é 10%, não é 5%, não é 20%, mas é quanto você sente no teu coração. Essa é a hora de você demonstrar generosidade para com a casa de Deus, para com a obra de Deus. Anotou? Organizou quanto você ganha, dízimo e oferta. Depois, eu quero abrir com você esse versículo em Isaías capítulo 55. Isso é muito importante, né? Isaías capítulo 55, versículo de número 2. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Isaías 55, versículo 2, tem uma pergunta, diz assim, ó: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? O que é pão? Pão é comida. Pão é necessidade. Então, você tem que entender que há diferença entre necessidade e a diferença entre desejo. Nem tudo que você deseja, você precisa ter. Nem tudo que você deseja, você pode comprar, certo? Então, você tem que priorizar nessa tua listinha aquilo que é necessidade. Comer é necessidade. Água, luz é necessidade. Você tem um aluguel, isso é o quê? Isso é necessidade. Então, lista ali no seu planejamento, né? Lista ali no seu caderninho tudo aquilo que é fixo, que é necessidade, que é pão, que não é superficial, né? Que não é desejo. Lista ali, porque a palavra de Deus diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer, naquilo que não pode realizar. O marido da mulher virtuosa confiava nela, por quê? Porque ela não saía para comprar pão, para comprar carne, para fazer o rancho e voltava lá com 300 sapatos. Tem lógica? Ela não saía lá para comprar comida, né? Para pagar a conta de água, de luz e voltava lá com um conjuntinho, né? Com uma brusinha, que nem diz, uma blusinha nova. Não! Peraí, o que é necessidade? O que é básico? O que você não pode deixar de fazer? Coloca lá, prioridades. Nós temos que ter prioridades. Não podemos distrair, não podemos ficar deslumbrados, né? Tô falando aqui mais para as mulheres, né? Com aquela
com aquela vitrine de loja, né? Uma coisa que mexe com a mulher é aquela plaquinha, liquidação, promoção. É igual um anzol que vai lá e fisga os nossos olhos, fisga o nosso coração. A mulher sábia, a mulher prudente, ela não é conduzida, né, por vaidade, por ganância, pelos olhos, mas é uma mulher que sabe as suas prioridades, sabe o que é necessidade. Então lista tudo aquilo que é prioridade. Sobrou lá um dinheirinho, sobrou lá um troquinho, né? Conversa com o maridão, conversa com a esposa. Olha bem, o que nós podemos fazer agora de luxo, né? Você também merece. O dinheiro também é para isso, depois das prioridades, depois do que é necessidade. Desfruta do teu dinheiro. Separa um valor para roupinha nova, separa um valor para o lazer, né? Comer uma comida diferente, fazer um passeio diferente, um programa diferente, lembrando, o dinheiro é um bom servo, né? Ele é para nos servir, mas é um péssimo senhor, né? Então desfrute do dinheiro com sabedoria, desfrute do dinheiro com prudência. Irmã Dani, glória a Deus, sentei, me organizei, botei na ponta lá do papel, do lápis, né? Consegui pagar as minhas contas. Outra coisa bastante importante de falar, né? Às vezes a pessoa tem conta para pagar, quer passear, quer comprar coisa nova. Primeiro paga as contas, né? Primeiro cumpre com os teus compromissos, com as tuas responsabilidades. Procura não ter o nome sujo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, né? O nome é tão importante que Deus nos deu ali o poder de usar o nome de Jesus. Um nome que está limpo no mundo espiritual, né? Um nome que não deve nada para ninguém, pelo contrário, até pagou as nossas contas, né? Até pagou as nossas dívidas. Então procure ser uma pessoa séria, ter o teu nome limpo, né? Levar tudo em dia, em ordem. Irmã Dani, mas e se eu tiver que deixar de passear um pouco? Deixa de passear, paga a conta, né? Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai surpreender. Se você se esforçar para fazer o que é certo, a palavra de Deus diz que Deus socorre aquele que é esforçado, né? Então organize a tua vida ali. Organize a tua vida financeira, porque organizando a tua vida financeira, você também honra a Deus. Depois que você fez tudo isso, o que mais que você pode fazer também? Nós aprendemos com José. José, lá em Gênesis 41, olha que lindo isso. Depois que você já pagou as contas, né? Depois que você já fez aquilo que é necessidade, depois que você já teve tempo ali também de lazer, pôde desfrutar, né, do teu dinheiro também. Irmã, glória a Deus, sobrou um pouquinho, te abençoe em nome de Jesus, né? Que sobre, né? Que você não acabe o mês no vermelho, que Deus abençoe, que Deus te honre, que Deus abra as janelas dos céus e que você tenha ali, né, até para sobrar. Irmã, sobrou. O que eu preciso fazer quando sobra? Gênesis 41, uma inspiração que Deus deu para José, né? José interpretou o sonho do faraó. Faraó sonhou com as vacas gordas e depois das vacas gordas, as vacas magras. E José interpretou o sonho ali do faraó e José falou, isso é Deus falando, né? Vai ter 7 anos de vacas gordas, de abundância. E depois desses 7 anos de abundância, vai ter 7 anos de miséria, de escassez. E aí o faraó disse, o que tu me orienta, né? Orientação de Deus para nós. O que nós devemos fazer nas vacas gordas? Diz assim, versículo 48, e juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento da cidade, expondo-os o mantimento no campo que estava ao redor da cidade. Versículo 49, assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, né? O que José fez? Ele juntou nas vacas gordas
para que ele não sofresse nas vacas magras. Provérbios 6 nos dá um conselho: aprenda com a formiga, que trabalha no verão para ter mantimento no inverno. Tenha um dinheirinho guardado, faça uma poupança, faça como a parábola lá dos talentos, invista, faça o teu dinheiro render, multiplicar. Isso agrada a Deus. Amém? Bora praticar, viver esta palavra e ter uma vida financeira organizada. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida financeira desta pessoa. A tua palavra diz que o Senhor é Jeová Jirê, o Deus provedor. Eu abençoo a vida financeira de cada uma destas pessoas. Pai, dá sabedoria, abençoa, abre as janelas dos céus, que essa pessoa não acabe o mês no vermelho, mas tenha a prosperidade, tenha a provisão do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço da irmã Dani.